Aí. Então lá, na primeira questão, caderno 7, página 36, tá? Falando um pouquinho de biomas, ó. Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado são biomas encontrados no Brasil. Liste esses 4 biomas em ordem crescente de acordo com a extensão da área que cada um deles ocupa atualmente no território brasileiro. Tá? Então, como eu disse, né, a questão de geografia. O que eu particularmente acho, né, ó, é que a Mata Atlântica ocuparia menor território, né, menor área. Aqui ele está jogando que é a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado e a floresta amazônica, né? A Mata Equatorial Amazônica. E aí ele está considerando as formações originais, né? A Mata Atlântica, de fato, na sua constituição original, ela é grande, ela pega, né, a região sudeste, região nordeste, então pegaria uma grande área. Agora, se a gente considerar devastação, né, o desmatamento, eu acho que a menor de todas hoje é a Mata Atlântica, né? Então eu falaria, ele fala que ele ocupa atualmente no território, então eu começaria a Mata Atlântica é menor, aí Caatinga, Cerrado e a Floresta Amazônica, tá? Liste esses 4 biomas em ordem crescente de acordo com a quantidade de água disponível para as plantas no ambiente. Aí é mais fácil um pouquinho, você vai pela questão da seca, né? Tá Caatinga muito seco, Cerrado, a Caatinga só de gramíneas, tá? O Cerrado um pouquinho mais de arbustos, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, né? Quase que empatados a umidade dos dois, mas a Amazônia, a Floresta Amazônica é maior um pouquinho que a Mata Atlântica. C. Comparando a Mata Atlântica com a Caatinga, qual dos dois biomas possui solo mais rico em nutrientes? Essa daí, né, é quase que uma pegadinha, tá? Quase que uma pegadinha. Por quê? Uma pegadinha no seguinte sentido, ó. O ambiente florestal clímax em equilíbrio, o solo ele tem pouquíssimo nutriente. Por quê? Porque conforme caem as folhas das árvores, a matéria orgânica, ela sofre decomposição, enriquece os nutrientes do solo e isso volta para as plantas, né? Para a absorção do corpo do vegetal. Então, o solo de uma floresta, por exemplo, é um solo bem escasso em nutrientes, né? Então, eu colocaria, particularmente, que a Mata Atlântica tem mais nutrientes do que a Caatinga, porque a biomassa vegetal é maior, tá? Então, se eu pegar 1 metro de Mata Atlântica e 1 metro de Caatinga, eu acreditaria que a Mata Atlântica, 1 metro de Mata Atlântica tem mais nutrientes que 1 metro de Caatinga, porque a massa vegetal que sofre decomposição é maior, tá? Na Caatinga, por exemplo, o fator da temperatura e da falta de umidade faz a parte inorgânica no solo se decompor também. Então, a parte mineral é maior. E aí a parte mineral não entra como um rico em nutrientes, né? Que é o que ele deve comentar aqui, ó. Então, falando, a Mata Atlântica, restos de folhas que dão origem ao humo, formam latossolo. O bioma da Caatinga é estreito, rasos, com baixo volume de matéria orgânica. Então, a discussão seguiu esse sentido mesmo. A Mata Atlântica com mais nutrientes do que o solo, né, do que a Caatinga no solo. Cerrado com a Amazônia, qual dos dois biomas sofre atualmente maior impacto decorrente do agronegócio? Ó, eu acredito que os dois, né? Então, o Cerrado, ele está mais próximo, né? Até você chegar na floresta amazônica, você atravessaria o Cerrado. Então, talvez o Cerrado sofra mais isso atualmente, mas não está muito longe da floresta amazônica também ser a, a, a sua, o seu impacto pelo agronegócio. Como eu disse, né, são questões mais de geografia do que de biologia.
mas eu, como biólogo, não posso falar qual que é menos destruído. Para mim, qualquer destruição interfere do mesmo jeito. Mas na prática, se você for pensar do agronegócio, do centro para a borda, né, da região central do Brasil para a borda, o cerrado sofra mais impacto. É mais fácil você limpar um terreno de cerrado para plantar gramínea, para colocar bicho, do que você derrubar uma floresta para isso. Né? Na floresta, que tem maior massa vegetal, você vai pensar no extrativismo vegetal, da madeira e tal. Aí depois que você tem toda a retirada da madeira, do desmatamento não por queimada, aí você fica com a área mais fácil para você lidar com o agronegócio. Né? É... Que é o que está escrito aqui em algum momento, ó. Por se encontrar na linha de frente da expansão do chamado agronegócio, o cerrado é mais atingido. Uma questão de localização. Tá? Mas o bioma de mata equatorial vem sendo intensamente destruído, pois se encontra no espaço contíguo, né, próximo ao cerrado, o que facilita a expansão do agronegócio. Então, da mesma forma que a gente discutiu aqui a resposta. Mais questãozinha de geografia. Ó. É igual a segunda aqui da Unesp. Ó. Então, a foto de um manguezal. Né? Então, quais são as características da sua vegetação? Raízes aéreas, né? Raízes aéreas para captação do ar. É uma região que fica alagada uma boa parte do dia, né? Células que aguentam essa variação osmótica de estar na água salgada, né? Que vai comprar alta pressão osmótica. E algumas folhas em algumas árvores, como por exemplo a Vicênia, ela consegue expulsar sal pela folha, que é essa plantinha aqui, ó. Essa aqui tem essa raiz gigante, a gente chama de Rhizophyra mangli, e essa outra a Vicênia, que tem as folhinhas menores. Você passa a mão nela, tem um salzinho na folha dela para ela aguentar essa quantidade de sal da água salgada, lógico. Então, manguezal, raiz com pneumatóforos e glândulas de sal. 3. O médico recém-formado saiu da cidade de São Paulo e foi trabalhar numa cidade pequena. Isso, é isso mesmo. Essa é o pneumatóforos. Pode chamar de raiz aérea, é mais fácil, tá? Aqui acho que de vermelho até para aqui, ó, no mouse, ó. Pneumatóforos. Uma raiz aérea. Não precisa inventar ou usar os nomes complicados, não. Então, o médico recém-formado saiu da cidade de São Paulo e foi trabalhar numa cidade pequena, cujo entorno possui um bioma bem definido. A vegetação desse bioma apresentava folhas coriáceas com cutícula impermeável, caules retorcidos com cascas espessas e raízes profundas. No subsolo havia água e o solo era ácido e rico em alumínio. Então, ó, primeiro, você está falando que folhas grossas com cutícula impermeável, caule retorcido e raiz profunda, a raiz está buscando água, ele está falando um lugar seco. Então não pode ser manguezal, não pode ser pantanal e não pode ser Mata Atlântica. Então tá aqui, ou é C ou é D. Como ele está falando que caules retorcidos, então tinha uma vegetação de angiosperma com arbustos e caules retorcidos, não é a caatinga, é o cerrado. Porque a caatinga, que é a nossa savana, né, são as gramíneas, né, as folhas acicofoliadas e tudo mais. Então, por isso, a alternativa C. Aqui é da hora, ó. Ó que desenho. Não, então, ó, pensa assim, ó. Na caatinga é só grama, só grama. No cerrado tem árvores, tá? E aí o caule com casca grossa, retorcida, para não perder água. Um aluno visitou sua família que mora em uma região muito interessante do Brasil e recebeu de presente a ilustração. Que preguiça, representando essa região. Ó, você tem uma foto dessa aqui, mano. Ele tá falando, tem onça, cobra. A letra D do número 1. Comparando o Cerrado com a Amazônia, qual dos dois sofre atualmente o impacto decorrente do agronegócio? É isso? Então é assim, ó. O nosso agronegócio, ele começa da região centro-oeste e se expande, tá?
Então ele vai começar a se expandir primeiro, ele já está incluído no cerrado. Então o cerrado sofreu o primeiro impacto. Mas por um lado, crescendo para a esquerda, ele chega no Pantanal, crescendo para cima, ele chega na floresta amazônica. Então a gente pode falar que atualmente, né, se fosse assim, ó, a questão, eu não sei de que ano é essa, deixa eu ver, não falo o ano, mas atualmente o impacto já é no próprio cerrado. É um terreno mais fácil para você limpar, para você criar, pôr as gramíneas para criação de gado, tá? Só que conforme isso se expande, vai chegando tanto na floresta quanto no Pantanal. Então, assim, eu, como bom biólogo, eu acho que, né, comparando qual dos dois sofre atualmente maior impacto, eu colocaria os dois. Porque, para mim, impacto é impacto, né? Mas se a gente pensar na geografia, ela começa no centro-oeste, então ela está no Cerrado primeiro. Então, a maior porcentagem da área afetada é Cerrado, mas já chegou na floresta, tá? Então, aqui, ó, vamos ver. De acordo com o representado na ilustração, responde a região D. Então, isso aqui corresponde a Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado ou Caatinga. Desculpa, Cerrado e Caatinga não dá, né, moçada? Né, com a biomassa desse jeito. Isso, 500, isso que não tem insetos aqui, né? Só tem os grandes, só tem os vertebrados. Mata Atlântica com muitas plantas arbustivas e ambientes alagados o ano inteiro. Tipo, o nosso ambiente está alagado o ano inteiro, a gente está na Mata Atlântica? Não. Então, floresta amazônica com muitas plantas que se desenvolvem sobre outras plantas, as epífitas, né? Uma em cima da outra. Então, alternativa B, sem discussão. Fácil. E na 5. Um aluno também descreveu algumas relações alimentares que podem ocorrer nesse ecossistema, considerando o representado na ilustração, assim quando o tucano se alimenta de frutos e é um consumidor secundário. Se ele se alimenta de frutos, ele é um consumidor primário. O sapo se alimenta de borboleta. É um consumidor primário? Não. Se o sapo come borboleta, ele é um consumidor secundário. Tá? A serpente se alimenta da ave, que se alimenta de sementes. Então, ele é um consumidor secundário? Perfeito. A ave come semente, comeu vegetal é primário, a serpente comeu ela é secundário. A onça se alimenta de capivara, que se alimenta de capim. É um consumidor terciário? Não, secundário. Então, alternativa C. Unesp aí, Vunesp é uma questãozinha relativamente fácil. Tá? Então, 4B, 5C. 6. O terciário seria aqui nessa. Se a gente pensa assim, quer ver, ó? Que difícil pensar no terciário. O terciário é um predador, com certeza, tá? Vamos pensar assim, é que ele não colocou insetos aqui, ó, mas tem uma planta, aí tem um insetinho lá, sei lá, e o bicho preguiça comer esse inseto, então o bicho preguiça é primário, a planta é o produtor. Aí a cobra comeu o bicho preguiça, ela é secundária, e a onça comeu a cobra, terciária, entendeu? Então os grandes predadores, depende da constituição da cadeia, chegam até ter terciário, quaternário, por aí vai. Então, lá na 6, ó, as regiões sudeste e centro-oeste brasileiras sofreram intensa crise hídrica devido à falta de chuvas. Apesar de ser uma questão que já apareceu, está chegando, vai aparecer de novo. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o impacto ambiental da crise hídrica com a ecologia dos ecossistemas. Então, assoreamento de um rio é o resultado da falta da chuva? Não, assoreamento é cobrir o rio, né? Lembra da sucessão destrutiva que a gente viu? Foi por assoreamento. A drenagem de água para fins de agricultura é minimizada com a implantação de monoculturas em larga escala, pelo contrário. Se eu tenho uma monocultura em larga escala, qualquer cultura em larga escala, eu vou ter que drenar mais água. A construção de canais de navegação contribui para o controle da vazão dos rios em qualquer estação do ano? Não. Se eu fiz canais de navegação, eles só vão funcionar na época chuvosa. O represamento dos rios em reservatórios garante a captação de água para a população independente do regime fluviométrico? Não, porque
Se eu estou represando água naquele lugar e não choveu mais lá, eu estou diminuindo. A ocorrência das nascentes depende da cobertura vegetal nativa e da percolação da água do solo. Percolação é quando chove e a água entra no solo, né? O ciclo da água que abastece os lençóis freáticos. Então, se eu tenho um ambiente, que é a área de manancial, que é onde tem um lençol freático embaixo, e em cima não tem vegetação, a água não entra, aí você tem escassez de água, tá? Então, por isso a alternativa é. E na 7. Micro-organismos bacterianos, considerados ideais como indicadores de avaliação da poluição ambiental de origem fecal, são aqueles que estão, ó, origem fecal, estão nas fezes humanas, né, nos efluentes residuais, que é o que sai da sua casa, e ausentes nas águas limpas, né? Então, eu posso achar cocô de fezes de animais nos efluentes residuais e não ter na água limpa, né? Então, se eu achar cocô na água limpa, então está poluído. Por isso que a alternativa A. Na B fala achar fezes nas águas limpas, não é legal. Na C fala que cadê? Poluição de origem fecal são ausentes nas fezes? Não. Nem na C, nem na D, nem na E. Por isso a alternativa A. Tá? E na 8. Ó, essa é importante, hein? Recentemente divulgou-se a existência de contaminação por mercúrio nas águas e na população do distrito de Madre de Dios, na Amazônia peruana. O mercúrio é um metal tóxico que não pode ser degradado pelos organismos e acumula-se ao longo dos níveis tróficos, em um processo chamado bioacumulação. Se é bioacumulação, quem vai ter mais? Aqui, ó, consumidor terciário tem mais. Tá? Quem vai ter menos? O produtor. A sinal alternativa que apresenta em quais níveis tróficos podem ser encontrados, respectivamente, mais mercúrio e mais energia. Quem tem mais energia é o produtor, mais mercúrio é o consumidor terciário, por isso a alternativa A de novo, consumidor terciário e produtor, respectivamente. Tá? Então, a magnificação trófica, não se esqueçam disso. Certo? E para fechar, e que a gente falou aí da poluição. Agora a gente está na página 45. Não, tá aqui. Tem mais um pouquinho aqui. Tem mais quantos? Mais 5 exercíciozinhos facinhos aqui. Ó, essa imagem é fato, ó, você não precisa nem falar nada. Tem um monte de peixe morto. Esses peixes morreram por quê? Porque acabou a comida ou acabou o oxigênio? O oxigênio, matou um monte de uma vez só. Considerando o processo de eutrofização, explique por que o despejo de esgoto nas águas da lagoa reduz a concentração de oxigênio. Então, ó, o que você pode falar, sem sombra de dúvida, é que o esgoto, né, reduz a taxa de fotossíntese das algas de maior profundidade e a decomposição dessa matéria orgânica consome os oxigênio, não é? O oxigênio. É por isso que eles morrem. Então, porque impede, forma aquele tapete de alga e impede a passagem de luz, as alguinhas do fundo morrem, viram matéria orgânica, sofre decomposição, acaba o oxigênio. Então, quando ele fala, por que que o despejo de esgoto causa esse processo? Então, coloca lá, basicamente porque aumenta a decomposição aeróbica da matéria orgânica. Certo? E a 2, ó, a 2 é o que a gente falou agora há pouco, mas
com uma terminologia diferente. Analise a figura a seguir, que representa a quantidade de oxigênio dissolvido, OD, e a demanda bioquímica de oxigênio. O que é demanda bioquímica de oxigênio? É quanto oxigênio precisava ter lá, ok? Ao longo do percurso de um rio, representado nos trechos de 1 a 5. Ó, o que eu posso falar? No 2 e no 3, olha o que aconteceu. O oxigênio diminuiu. Aqui, ó. Então, no trecho 2 e o 3, tem maior demanda bioquímica de oxigênio. Está faltando oxigênio, tem menos oxigênio dissolvido. Nesse pedaço, está acontecendo a eutrofização. Nesse pedaço, tem mais esgoto sofrendo decomposição. Né? Então, a densidade populacional de decompositores é maior no trecho 1? Não. O decompositor ele vai estar aqui. Quantidade de algas é menor nos trechos 1 e 5? Não. Ó, por quê? Porque tem mais oxigênio dissolvido. Então, tem mais alguinha fazendo fotossíntese. Isso, é isso aí, Lari. É a questão do significado do OD e do DBO. OD é o oxigênio dissolvido. Ó, tem um monte de oxigênio dissolvido no 1 e no 5. Quer dizer que tem mais alguinha fazendo fotossíntese. A quantidade de matéria orgânica é maior nos trechos 2 e 3? Com certeza. Por quê? A demanda de oxigênio, ó, olha o salto aqui, ó. Não era para ter esse salto, era para ser contínuo, né? Então, olha esse salto. Demanda bioquímica de oxigênio. O uso do oxigênio. Tem um monte de bactéria decompositora. Por isso que a taxa de oxigênio cai. Então, é o ambiente que está poluído, é o ambiente que tem mais matéria orgânica. Alternativa C. Na 3, ó, da VUNESP de novo. A presença de corpos de água lêntico é lento, que é um lago, uma represa, nas proximidades de aeroportos tem o potencial de causar riscos à operação de aeronaves se aqueles ecossistemas forem receptores de descargas domésticas. Tais efluentes têm potencial de causar. Então, se eu tenho um esgoto chegando lá, eutrofização. Então, é B ou E, é eutrofização. Que, por sua vez, pode resultar num crescimento excessivo de algas na superfície, fitoplâncton, então é B, cujos agregados tornam o ambiente atrativo para aves como local de alimentação e construção de ninhos. Alternativa B. Então, isso aí também não era difícil. 3B. Nessa altura do campeonato é difícil julgar também o que é difícil ou não, porque cada um está mais especialista em alguma coisa, né? Para mim, lógico, que é fácil concluir sobre algumas questões de biologia. Agora vamos lá na 4, ó. O consumo mundial de água subiu cerca de 6 vezes nas últimas 5 décadas. O Dia Mundial da Água, em 22 de março, encontra o líquido sinônimo da vida numa encruzilhada. A exploração excessiva reduz os estoques disponíveis a olhos vistos, mas o homem ainda reluta em adotar medidas que garantam sua preservação. Além da redução do consumo, uma medida que a médio e a longo prazo contribuirá para a preservação dos estoques e a conservação da qualidade de água para consumo humano é: então, ó, quero aumentar a disponibilidade de água, tá? Eu vou, no item a construção de barragens ao longo de rios poluídos, impedindo que as águas contaminadas alcancem os reservatórios naturais. Nossa, não tem nem nexo isso, né? O incentivo à perfuração de poços artesianos nas residências urbanas, diminuindo o impacto sobre os estoques de água no reservatório. Não, a água do reservatório depende da água do fundo. Não é? A recomposição da mata nas margens dos rios e nas áreas da nascente, garantindo o aporte de água para as empresas. A alternativa C é a mais bonitinha, né? Incentivo à construção de fossas? Não, ao esgoto, né? Canalização das águas das nascentes, seu direcionamento para a represa, ou seja, tira ela de lá e põe onde eu quero, né? E o ambiente no caminho morre todo. Então, o aumento da vegetação aumenta a retenção de água, né, moçada? Aumenta a umidade.
Por isso que é bom ter plantinhas em casa, principalmente em dias secos. Quando a pessoa fala assim, ó, ah, porque a plantinha tal, ela filtra o ar. Não é que ela filtra o ar. Ela deixa o ambiente mais úmido, mas você está colocando água lá, certo? E aí é melhor para a gente respirar quando o ambiente tem uma umidade maior dentro de uma cidade. E assim, com o ano passado, Santa Casa, uma eutrofização, ele está colocando ali, ó, nitrogênio e fósforo, né? NPK, só faltou um potássio. Então, nitrogênio e fósforo para aumentar as algas, vai ocorrer mais decomposição, consome o oxigênio, o peixinho morreu porque está faltando oxigênio. Então, bem fácil aí você pensar na eutrofização. Ressurgência é quando a água de fundo sobe, ela ressurge. Então, não é ressurgência. Salinização, não tem sal aí. Então, é eutrofização, itens D e E. Capaz de reduzir a biodiversidade do local, certo? Pelo despejo de nutrientes favoráveis à multiplicação excessiva das algas. Ok. Eutrofização capaz de promover o turbilhonamento das águas pela maior quantidade de composto. Quer dizer, quanto mais composto orgânico tiver, maior o turbilhonamento, a água vai se mexer mais rápido. Não tem nexo, né? Então, alternativa D, facinho. Vou parar de gravar o segundo vídeo aqui.